Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou Daiane Baumgartner. Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Eu trabalho há mais de 12 anos com teatro de bonecos, teatro de formas animadas. Eu trabalho com teatro de bonecos híbridos, com teatro lambe-lambe e com teatro de sombras. E nesse canal aqui eu conto para vocês tudo o que eu sei, tudo o que eu aprendi, tudo que eu testei, tudo que eu vivi sobre esse universo de trabalhar de forma independente com teatro. Então, se você gosta desse conteúdo, já se inscreve aqui nesse canal e não perde nada. E hoje eu quero conversar com vocês sobre os desafios de orientar uma oficina. Bora lá? Vamos lá, gente. Eu quero falar alguns pontos sobre o fato, sobre os desafios que é você orientar um processo artístico, né? Eu vou falar aqui sobre as minhas experiências nas oficinas que eu oriento. Então, na verdade, ultimamente eu tenho experienciado muito orientar oficinas de construção de bonecos híbridos. Então, eu vou me basear nessas experiências que eu tive nos últimos anos, trabalhando, né, com pessoas em processos de construção de bonecos. Mas eu acredito que essa forma que eu tenho, né, de orientar um processo artístico não se limita apenas a quando você vai orientar uma oficina. Eu acho que é um processo onde você vai acompanhar um processo artístico. Você vai acompanhar a produção de um novo produto artístico, seja ele qual for. Então, vamos por partes. Então, a primeira coisa é ensinar não é despejar conhecimento no outro. Isso é uma coisa que eu acredito muito, gente. Quando a gente fala, né, em orientação de um processo artístico, a gente pode até pensar, né, que ensinar é falar tudo que você sabe. Então, você vai chegar lá e vai dizer tudo que você sabe. Eu sei isso, ó, então eu aprendi que o processo é esse. Mas eu não acredito muito nisso. Eu acho que o orientar uma oficina é organizar um caminho, um percurso para se chegar a algum lugar. E você vai organizar isso de acordo com que os seus alunos vão te entregando. Então, não é um processo de que você já vai saber como ele é a hora que antes de você estar lá. É claro que você sabe o que você vai ensinar. Você tem ali, né, a sua ementa, né, dali do processo, né, o que você vai orientar, o caminho que você vai percorrer. Mas esse caminho, ele é muito influenciado, ele é muito alterado de acordo com aquilo que você recebe das pessoas que estão ali trocando com você nesse processo de construção de conhecimento. Então, não é você chegar lá e falar. Não, é você trocar, é você escutar o que o teu aluno tem para dizer e aí você vai... então é isso aqui que eu vou dizer, é isso aqui que eu vou, é por esse caminho que eu vou ir. Eu tenho que chegar lá. Por onde eu vou? Eu preciso escutar as pessoas que estão ali comigo naquele processo para eu entender qual é o melhor caminho para chegar lá. A segunda coisa é, cada aluno entende de um jeito. Então, se você tem uma turma de 15 pessoas, pode ser que você tenha que encontrar 15 maneiras diferentes de dizer aquilo que você precisa dizer. Então, é isso. Uma explicação que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. E aí você precisa escutar esse processo, né? E refletir. Peraí, o que eu vou fazer?
Eu vou desenhar? Eu vou demonstrar de outra maneira? Eu vou contar histórias? Como que eu vou fazer? Como que eu vou chegar nessa pessoa? Isso é um desafio imenso, gente. Isso é um desafio imenso. Porque pode ser que você tente chegar nas pessoas de uma forma e você nunca vai conseguir chegar naquela pessoa. Pode ser que não aconteça, pode ser que a sua forma de funcionar, o seu cérebro, a sua forma de entender e de se expressar e de fazer não bata com o aluno ali que você tá. Então você pode virar piruetas, pode fazer qualquer coisa, o que quiser, a pessoa não vai entender. Porque não liga. Não liga. Tua forma de dizer, tua forma de mostrar, tua forma de ensinar, não liga com a forma da pessoa receber. Gente, isso pode acontecer. Pode acontecer. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Não tem problema nenhum isso acontecer. E não é um defeito seu e não um defeito da pessoa. Não, é simplesmente é. E a gente aceita, né? A gente não tem que se moldar pelo outro, a gente não tem que dizer se quem tá certo, quem tá errado. E o orientador não precisa se transformar em outra pessoa para conseguir chegar nos outros. A gente tem que fazer o que a gente é capaz, o que a gente pode fazer. É claro que, né, o que a gente está falando aqui é exatamente o que eu estou falando aqui é exatamente o orientador precisa ter essa esperteza, esse olhar, essa escuta quando ele está ali nesse processo para falar, peraí, esse aluno aqui não está entendendo o que eu estou falando. Como que eu vou fazer dentro das minhas possibilidades para eu conseguir me expressar de uma forma que essa pessoa entenda o que eu gostaria que ela entendesse? Esse é um desafio que todo professor, todo orientador precisa enfrentar, né? Então, assim, isso aqui é uma coisa, não é assim, ah, não, a minha forma de ensinar é essa e... Não, não é isso. Mas é você, dentro das suas possibilidades, tentar chegar nas pessoas, né, de forma clara, com o conhecimento, né, que você tem. Mas é isso, pode ser que em alguns momentos isso não vai acontecer. E tá tudo bem. Então, a gente precisa pensar, será que esse problema que eu estou tendo aqui é a dificuldade do aluno ou será que é a forma como eu estou me comunicando com ele? Isso é sempre importante você refletir, você pensar e buscar formas aí diferentes de mostrar esse caminho. Outra coisa, gente, que eu acho assim, que a gente precisa falar sobre é, a gente precisa respeitar o tempo dos processos das pessoas, o tempo do outro, né? Então, o que acontece muitas vezes nas oficinas, nas orientações, é que existe uma violência muito comum nas oficinas. Querer que o outro entenda no tempo que eu entendi. Cada aluno vai ter o seu tempo. Cada pessoa que está ali passando por aquele processo tem a sua vivência, traz a sua bagagem, traz as suas experiências, traz o seu processo mental. Então, a gente não pode exigir que todas as pessoas que estão ali, né, 15 pessoas, 20 pessoas, que seja 5 pessoas, entendam, compreendam, aprendam no mesmo tempo. Então, isso é uma coisa que a gente precisa também ficar muito atento quando a gente está orientando uma oficina, né? Se essa pessoa aqui precisa de mais tempo, tá tudo bem. E sabe o que eu acho muito legal? Não sei se isso é legal, na verdade, mas as pessoas que têm mais dificuldade e acabam tendo um processo um pouco mais lento, elas se sentem menos que as outras pessoas que pegam rápido as coisas, né? E o que acontece é que essas pessoas, elas vão assim desanimando. Elas vão achando que elas não têm, eu não vou aprender mesmo, eu não dou conta, E as pessoas vão se abandonando nesse processo, que é muito triste, porque
Não existe isso de que, eu não dou conta, eu não sei fazer. Não existe. O que existe é a pessoa respeitar o próprio tempo, ser honesta com ela mesma e com o orientador e dizer, olha, o meu processo de entendimento das coisas, ele é um pouco mais lento. Então eu não vou conseguir te entregar o que você gostaria, ou o que eu gostaria de entregar, eu não vou te entregar nesse tempo que a gente tá aqui. Mas eu tô dando o meu melhor e tá tudo bem. Então eu vou dar o meu melhor, vou tentar fazer o que eu consigo, e é isso. E aí isso se torna um acordo entre o orientador e a pessoa que está vivendo aquele processo ali. E aí ela não se força a fazer coisas que ela, às vezes, não teria, não é o jeito dela de fazer, sabe? E o orientador não fica ali forçando, vai, aprende, vai, faz, vai, não sei o quê, sabe? Gente, eu acho que esse olhar sensível para o outro num processo artístico, se você está orientando uma oficina, você precisa desenvolver esse olhar sensível para as outras pessoas e dizer, eu acredito em você. Mesmo que você não me entregue aquilo que você gostaria de entregar, eu acredito em você. Pode ser que você não entregue agora, mas eu acredito em você. Uma hora você vai entregar. Não precisa ser agora, não precisa ser semana que vem, mas uma hora você entrega. O orientador, ele precisa ter esse olhar sensível, esse acolhimento, sabe, para a pessoa que está ali aprendendo, se colocando em erro, né? Precisa ter esse olhar, sabe, sensível, para respeitar o tempo das pessoas. Esse olhar sensível também é muito importante. E sobre esse assunto, gente, quero dizer que quando eu vou aprender algo novo, eu sou uma dessas pessoas. Eu não consigo processar as coisas rapidamente. Tudo o que eu aprendo a fazer na minha vida, eu levo anos para eu conseguir entender de verdade, tá? Isso aconteceu no meu processo de aula de canto, por exemplo, quando eu fiz aula de canto, aula de canto durante 2 anos, beleza. Chegou a pandemia, 2 anos depois, eu fui voltar a fazer os exercícios aqui sozinha na minha casa, voltar a fazer os exercícios. Aí que eu entendi como era cantar. E tá acontecendo o mesmo processo comigo agora na academia. Eu fiz 2 anos de academia com personal, aí eu parei durante 6 meses, e agora eu voltei sem personal, porque eu não tenho condições financeiras no momento de ter um personal. E agora eu tô entendendo como é fazer academia. 2 anos e 6 meses depois. Então é assim que a coisa funciona comigo. E tá tudo bem, é o meu jeito. Como é o seu jeito? Mais uma coisa aqui que eu quero apontar é a questão do limite entre orientar e fazer. Gente, nas oficinas, pelo menos nas oficinas de construção de bonecos, isso é uma coisa que para mim ainda é um grande desafio. Porque eu tenho uma forma muito característica de construção de bonecos, principalmente no tema que eu tô falando aqui, construção de bonecos híbridos, que é o que eu venho vivendo, né, ultimamente. Então, eu tenho uma característica muito forte, os meus bonecos, eles têm características muito fortes, né, que as pessoas olham e falam, é um boneco da Daiane. Então, a linha tênue entre eu conseguir orientar a pessoa para que ela consiga fazer do jeito dela, sem eu pegar e fazer do meu jeito, é muito difícil. E se você tem essas experiências de orientação, é isso, né? Você precisa aprender a construir esse limite, sabe? O meu trabalho como orientador não é colocar a minha voz na obra do outro.
é criar condições para que a voz do outro apareça. Gente, escreve isso nos comentários desse vídeo. A função do orientador é criar condições para que a voz do outro apareça. Então é isso, sabe? Esse ainda é um desafio muito grande para mim, né? Principalmente na parte artística da coisa, né? Tem algumas pessoas que passam pelas minhas oficinas e que eu oriento, que são artistas, assim, muito seguros de si, muito seguros do que fazer, sabe? Não, eu vou fazer, tomam decisões e bancam as suas decisões de uma forma muito corajosa, de uma forma muito honesta, de uma forma muito, sabe? Eu já vivenciei muito isso dentro das minhas oficinas. Mas também já passei por muitas pessoas muito inseguras das suas decisões, né? Que elas não acreditam que elas podem encontrar soluções para os problemas que elas mesmas arrumam para elas dentro do processo que ela está vivendo. E aí as pessoas, né, esse tipo de aluno, normalmente ele exige que você mostre o caminho de uma forma muito clara, me mostre o caminho, me ensine como é o passo a passo. Mas a arte, ela envolve personalidade, ela envolve originalidade, ela envolve características únicas do criador. Então essa coragem de bancar os próprios erros, de bancar as próprias escolhas, é uma coragem que o artista que está produzindo ali uma obra de arte precisa desenvolver. E muitas pessoas que fazem oficinas não conseguem desenvolver isso ainda. Não desenvolveram isso ainda. Mas, e aí você como orientador precisa lidar com isso. Como que você vai lidar com isso? Essa é uma pergunta. Essa é uma pergunta. Como lidar com isso? Eu também não sei a resposta. E é por isso, gente, eu tomo eu tenho esse desafio em mim porque eu não quero criar artistas como eu, que façam cópias dos meus bonecos. Eu quero criar artistas que construam os bonecos que eles querem fazer. Eu quero formar artistas que descubram quem eles são. É isso que eu quero, é isso que eu busco dentro das minhas orientações. Seria legal você buscar isso dentro das suas também. E agora a gente vai falar sobre uma parte um pouco mais delicada, que é nem todo mundo está pronto para ouvir. Uma coisa também que eu aprendi nas minhas oficinas é que nenhuma orientação funciona se a pessoa ainda não está disponível para escutar. Eu já passei por alguns processos que é isso. A pessoa, ela não queria realmente aprender o que eu estava tentando ensinar. Ela queria que eu fizesse para ela. Mas aí eu acho interessante, tá tudo bem, não tem problema você querer que a outra pessoa faça para você. Não tem problema nenhum. Se você, olha, gente, é isso. Eu acho assim, eu sou uma pessoa que eu não tenho facilidade para construir texto, para escrever texto. É difícil para mim escrever um texto, escrever um roteiro, escrever uma dramaturgia, escrever uma história. Não é um processo tranquilo, prazeroso, sabe, que eu me divirto. É um processo sofrido, é um processo dolorido, é um processo cansativo, é um processo mental pesado. E eu não tenho interesse em desenvolver isso dentro da minha carreira. Eu já faço outras coisas. Então, se eu quiser escrever um livro, eu vou chamar alguém que goste de escrever um livro. Eu vou pagar essa pessoa e vou falar para ela, olha, escreve aí essa dramaturgia para mim. Eu quero uma dramaturgia assim, 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 vou te dizer aqui o que eu quero e você, por favor, escreva, te pago e você escreva. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. E tanto que para essas pessoas, se você gostaria de trabalhar com teatro de bonecos, mas você não quer construir o seu boneco, eu construo o seu boneco para você.
Entra em contato comigo, a gente conversa, vou fazer meu jabá aqui, hein, nessa parte aqui do vídeo. Entra em contato comigo, a gente conversa, eu construo bonecos para outras companhias de teatro, então é isso. Se você quer trabalhar com teatro de bonecos, mas você não quer construir boneco, contrate uma pessoa que goste de construir bonecos para fazer os seus bonecos. Então entra em contato comigo, hein? E aí é isso, né? Muitas vezes você, orientador, vai estar lá se esforçando, dando o melhor de si, tentando entender, só que o seu aluno, ele, às vezes, está vivendo outra parte do processo, não chegou no mesmo lugar que você está conversando. Então, ele está lá atrás e aí ele se embanana, enfim, né? Às vezes, ele precisa errar. Por mais que você fale, não vai por esse caminho, faz de outro jeito, vai por outro lugar, faz desse jeito. A pessoa precisa viver o erro. Às vezes ela precisa viver o erro, né? Às vezes esse aluno ainda nem formulou a pergunta que ele realmente precisa fazer dentro da cabeça dele. Às vezes ele tá ali tentando te dizer alguma coisa, mas nem ele sabe o que é. Então como que ele vai dizer para você? E como que você vai entender e vai conseguir orientar uma pessoa, sendo que ela nem sabe o que ela está fazendo? Isso não significa que você fracassou. Isso significa que houve aquele desentendimento, sabe? Que eu falei já um tempinho atrás aqui do vídeo. Que é o seu lugar de comunicação não se encaixou no lugar de receber a comunicação da pessoa. E tá tudo bem, gente, isso aí acontece na vida, não tem problema nenhum. Ninguém tá errado e ninguém fracassou aqui. São coisas que acontecem. E por último, então, a gente vai pensar, mas o que é um trabalho, então, de orientação de um processo artístico de sucesso, né? Que deu certo, que foi bem sucedido, né? Hoje eu acho que uma boa oficina não é aquela em que todo mundo sai fazendo um bom trabalho. É aquela em que as pessoas saem fazendo perguntas melhores. Bonito, né, gente? Ai, que coisa linda! Eu acho que é isso mesmo, sabe? A pessoa, ela sai dali, ela busca melhores soluções, sabe? Então, ela tá fazendo perguntas para encontrar as melhores soluções. Então, ela sai dali com conhecimento, que ela diz, não, tudo bem, o caminho é esse aqui, eu sei, mas eu vou encontrar o meu jeito de fazer. Eu vou encontrar a minha forma de fazer, que vai agregar conhecimento a esse processo aqui. Isso, para mim, é uma oficina muito bem sucedida. Quando a pessoa sai dali falando, não, peraí, e se eu usar tal material? E se eu fizer de tal jeito? E se eu fizer a mão desse jeito? E se eu usar esse tecido? E se eu usar essa tinta? E se eu usar... E aí ela vai fazendo esses experimentos, essas coisas para deixar o conhecimento mais rico. E aí ela vai chegar para mim, né, e vai dizer, olha, eu fiz a mão de tal jeito, deu super certo. Ó, fiz assim, 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 assim. Troca de conhecimento. Isso é uma vitória no processo de aprendizado, né? Então, para mim, eu acho que é aí que uma oficina fica bem sucedida. Gente, por que eu tô fazendo esse vídeo? Eu acho que é bem importante esse vídeo aqui. É um vídeo que me fez refletir muito quando eu pensei em fazer esse vídeo. E eu vou ler um texto aqui para vocês que reflete muito por que eu tô aqui fazendo esse vídeo. Quando alguém chega numa oficina, muitas vezes espera que eu entregue um método pronto. Mas eu, Daiane Baumgartner, artista, que trabalha há 15 anos aí com construção de bonecos, com construção de espetáculos, com produção artística, com produção de novos projetos, né? Eu não acredito que exista um caminho único para criar. O que eu tento fazer nas minhas oficinas é oferecer ferramentas para que cada pessoa descubra o seu próprio caminho. É nisso que eu acredito. E aí, gente, tem uma coisa bem importante. Porque se você
é aluno e vai participar de um processo onde o orientador vai te conduzir por um caminho para que você descubra o seu próprio caminho, quem é o agente ativo no processo? É quem está ensinando ou é quem está aprendendo? É quem está aprendendo. E aí essa pessoa precisa estar disposta a ocupar esse lugar de protagonismo. E é aí que dá a bucha. É aí que dá a bucha nas minhas oficinas. Porque as pessoas, normalmente, elas não estão afim de estar protagonistas nos processos. É mais fácil quando você recebe tudo. Mas não é o melhor. Isso é o que eu acredito. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Quando eu digo que eu não acredito em fórmulas prontas, talvez possa parecer que eu sou uma pessoa que sim... vamos fazer qualquer coisa que a gente chega em qualquer lugar. Não é isso. É claro que existe uma metodologia, né? Eu fiz pós-graduação em magistério do ensino superior. Eu aprendi diversas didáticas e diversas metodologias construídas por grandes pesquisadores da educação. E é claro que eu tenho a minha metodologia, eu tenho a minha didática, né? E eu aprimoro isso o tempo todo, né? Eu estudo, eu leio, eu aprendo, eu tô o tempo todo aprendendo como me comunicar melhor, como desenvolver a minha sensibilidade na escuta do meu aluno para entender o que ele necessita e aí conseguir ter a capacidade de conduzi-lo da melhor forma. Mas eu não acredito em um processo único de criação. Eu acho que o passo a passo, ele precisa levar em consideração a individualidade das pessoas. E a capacidade das pessoas de melhorar o processo. Eu chego com o meu processo, eu escuto as pessoas, eu troco com as pessoas dão sugestões, eu vou entendendo e vou alterando. Conforme a coisa vai se desenvolvendo, eu vou alterando o meu passo a passo e vou entregando o poder do processo para os alunos. Eu tô aqui, mas é você quem vai fazer. Isso é muito importante no processo de orientação, gente. Isso é a autonomia do aluno. E isso é um processo de educação integral, que foi o meu tema da minha monografia. Educação integral, onde você não vai ensinar ali um pequeno, né? Não, mas você vai desenvolver o todo da pessoa. Você vai levar em consideração o tempo dela, você vai levar em consideração o olhar dela, você vai levar em consideração as capacidades que ela tem, você vai levar em consideração né, o jeito que ela se coloca naquele processo. Enfim, é um todo mesmo, né? E é muito importante que o orientador esteja atento a esse todo. Bom, gente, então o vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado. Se você curte esse tipo de assunto, quer assistir mais vídeos como esse, já se inscreve aqui nesse canal para não perder nada. Deixa o seu like para mim, não se esquece. E escreve também um comentário aí, o que você achou desse vídeo. Se você é professor, orientador de oficinas, o que você acha? Como é o seu processo de desenvolvimento aí das suas oficinas, das suas orientações? Escreve aqui nos comentários para a gente conversar sobre isso e nos vemos então nos próximos vídeos. Tchau!